No vasto cenário em constante evolução do conflito na Ucrânia, os últimos desdobramentos na região de Donbas são verdadeiramente cativantes. Ao mergulharmos no coração desses eventos, somos recebidos pelo som persistente das manobras militares moldando a paisagem. Imagine-se no meio da vasta extensão do campo de batalha, com ventos trazendo histórias de brilhantismo estratégico e desafios imprevistos. O exército russo fez progressos significativos nos últimos dias, especialmente nas áreas central e sul de Donbas. A situação é dinâmica, com tropas russas avançando por territórios que há muito são objeto de interesse tático. A frente de Kharkov, conhecida por sua geografia complexa, testemunhou as forças russas expandindo seu controle. Notavelmente, elas avançaram na região de Pichane, movendo-se para o norte e fazendo incursões em áreas como Bolchan e Lipsy. Bolchan, uma cidade pivotal nesse teatro, tem sido um desafio formidável, mas relatórios recentes sugerem que as tropas russas ganharam terreno, aproximando-se do Rio Leste e cruzando o Rio Bogsha, um feito estratégico ecoado por meios como o Diken.ru. O cruzamento do Rio Bogsha representa não apenas um ganho tático, mas um testemunho da crescente proficiência do exército russo em operações fluviais, tendo demonstrado anteriormente sua habilidade ao cruzar outros rios significativos, como o Oskil e o Dnieper. Este último, muito mais largo e desafiador, foi uma prova de suas capacidades, insinuando um potencial futuro em cruzar o Bogsha com sucesso semelhante. Os desenvolvimentos na região de Kharkov preparam o palco para uma narrativa mais ampla se desenrolando em Donbas. Aqui, um vasto teatro de conflitos se estende de Toretsk ao sudoeste, com forças russas executando grandes ataques. Apesar do ceticismo de parte da mídia ocidental, a realidade no terreno é inegável. O exército russo está avançando, esculpindo uma ampla área de influência de Toretsk até Konstantinovka e outros locais estratégicos. O avanço russo não é apenas uma série de manobras táticas, mas um balé estratégico. Cada movimento projetado para inquietar e ultrapassar as forças ucranianas. As frentes do sul contam uma história de progressão implacável, com tropas russas empurrando ao norte de Kursk e ao sul de Ossarianivka. Seus movimentos, reforçados por reportagens da mídia, destacam uma série de avanços bem-sucedidos através de canais e cinturões florestais, sublinhando a profundidade tática de suas operações. Essas manobras, juntamente com os ganhos recentes em torno de Konstantinovka, sugerem uma estratégia calculada para assegurar posições-chave. À medida que a presença russa cresce, também cresce a complexidade do campo de batalha, com cada avanço insinuando objetivos estratégicos mais amplos. Os sucessos russos não se limitam às frentes do sul. Em áreas como Kalinob, tropas russas ligaram ganhos previamente díspares, criando uma frente contígua que fortalece seu domínio na região. Essa ligação, resultado direto de avanços a noroeste de Kalinob, destaca a capacidade do exército russo de coordenar-se em múltiplos eixos, uma habilidade que, sem dúvida, desempenhará um papel crucial em operações futuras. Os avanços não são apenas sobre território, mas sobre criar uma narrativa de controle e inevitabilidade. As tropas russas foram metódicas, seus movimentos refletindo uma compreensão profunda do terreno e das imperativos estratégicos que conduzem esse conflito. Cada ganho é um passo em direção a um objetivo maior, um que refaz o mapa de influência na região. Enquanto o exército russo continua suas operações, a pergunta paira: o que vem a seguir? Com cada passo adiante, eles se aproximam de objetivos estratégicos mais amplos, preparando o terreno para operações futuras que podem redefinir o cenário do conflito. Para aqueles que seguem esse drama em desenvolvimento, a pergunta permanece: como esses avanços moldarão o futuro do conflito ucraniano? Eles abrirão caminho para uma nova ordem ou provocarão uma recalibração que mudará novamente o equilíbrio? Enquanto a poeira assenta sobre esses últimos desenvolvimentos, convidamos você a refletir sobre essas questões e mais. Fique atento para mais atualizações, enquanto continuamos a trazer as últimas novidades das linhas de frente. Curta, comente e inscreva-se para mais insights sobre as dinâmicas em evolução desse conflito. Ao continuarmos nossa jornada pelos dinâmicos cenários do conflito na Ucrânia,
As regiões do Sul oferecem um mosaico de manobras estratégicas e narrativas em evolução. Os avanços do exército russo na área de Torex não são apenas um testemunho de suas capacidades operacionais, mas um reflexo de sua intenção estratégica. Com progresso significativo relatado nas áreas do sul de Ossarianivka, as forças russas cruzaram cursos d'água críticos e asseguraram posições que oferecem um ponto de vantagem sobre territórios-chave. Cada movimento é um passo calculado em direção a um objetivo mais amplo, que busca estabelecer uma presença dominante nesta região contestada. O terreno aqui é tanto um desafio quanto uma oportunidade, com as tropas russas demonstrando sua adaptabilidade e resiliência diante de complexos obstáculos logísticos e táticos. No noroeste de Torex, os avanços continuam com precisão determinada. O foco do exército russo em assegurar o cinturão florestal ao norte de Kursk destaca sua intenção de consolidar ganhos e se preparar para operações futuras. Esses movimentos, relatados por vários meios de comunicação, sublinham a profundidade estratégica da campanha russa. À medida que avançam, as tropas russas não estão apenas capturando territórios, mas tecendo uma narrativa de controle que pode moldar o futuro do conflito. A presença de forças russas em áreas como Konstantinovka sinaliza uma mudança estratégica, uma que visa desestabilizar as linhas defensivas ucranianas e criar oportunidades para novas incursões. O drama que se desenrola em Donbas é ainda enriquecido pelas atividades em torno de Kalinob e além. O sucesso do exército russo em ligar frentes díspares e estabelecer uma linha contínua de controle é um testemunho de sua acuidade estratégica. Essa ligação, alcançada através de avanços a oeste e noroeste de Kalinob, é emblemática de uma estratégia mais ampla para cercar e neutralizar posições ucranianas. O terreno aqui, marcado por colinas onduladas e pontos de estrangulamento estratégicos, oferece tanto desafios quanto oportunidades para as forças em avanço. Cada ganho é um passo em direção a um objetivo maior, uma peça de um quebra-cabeça complexo que o exército russo está montando metodicamente. À medida que as forças russas consolidam seus ganhos, a questão da intenção estratégica torna-se cada vez mais premente. Os movimentos em torno de Novo Alexandropil e a quase captura de Novo Olegnivka não são incidentes isolados, mas parte de um tapete mais amplo de operações destinadas a remodelar o campo de batalha. A capacidade do exército russo de surpreender e ultrapassar as forças ucranianas, como visto nos rápidos avanços em motocicletas, é um testemunho de sua flexibilidade operacional e engenhosidade tática. Esses movimentos, relatados por meios de comunicação como os Urila Maps, destacam as dinâmicas em evolução de um conflito que está longe de terminar. No sul, o cálculo estratégico continua a evoluir. A presença do exército russo perto de Novosilka e os avanços em direção a Zaporizhia sugerem um objetivo estratégico mais amplo, que busca estender sua influência e criar novas oportunidades para operações futuras. O terreno aqui, marcado por rios e barreiras naturais, oferece tanto desafios quanto oportunidades para as forças em avanço. A capacidade do exército russo de navegar por esses obstáculos e manter o ímpeto é um testemunho de suas capacidades operacionais e previsão estratégica. Ao mergulharmos mais fundo na narrativa que se desenrola do conflito na Ucrânia, a questão do que vem a seguir paira grande. Os avanços russos, embora significativos, são apenas uma parte de uma história complexa e em evolução. Enquanto a poeira assenta sobre esses últimos desenvolvimentos, somos deixados a ponderar as implicações desses movimentos para o futuro do conflito. Esses ganhos abrirão caminho para uma nova ordem ou provocarão uma recalibração que mudará novamente o equilíbrio. À medida que continuamos a seguir esse drama em desenvolvimento, convidamos você a ficar atento para mais atualizações e insights sobre as dinâmicas desse conflito complexo e em constante mudança. Curta, comente e inscreva-se para se manter informado e engajado com os últimos desenvolvimentos das linhas de frente. À medida que a narrativa do conflito na Ucrânia continua a se desenrolar, os últimos desdobramentos apresentam um cenário de intriga estratégica e manobras táticas. Na região de Donbas, as forças russas têm avançado meticulosamente.
aproveitando seu domínio tático para ganhar terreno em áreas-chave. A região vibra com a atividade militar, cada movimento sendo uma peça de um quebra-cabeça estratégico maior. À medida que mergulhamos mais fundo nas frentes do Sul, a história torna-se uma de resiliência e determinação. Os avanços perto de Novo-Silka são particularmente reveladores. As forças russas fizeram progressos substanciais para o norte, com relatos indicando que estão se aproximando das fronteiras de Zaporizhia. Este movimento é emblemático de uma estratégia mais ampla para estender seu alcance e influência, criando um corredor de controle que poderia redefinir o cenário operacional. O terreno aqui, pontilhado por barreiras naturais e pontos de estrangulamento estratégicos, oferece tanto desafios quanto oportunidades. No entanto, a capacidade do exército russo de manter o ímpeto em um ambiente tão complexo é um testemunho de sua previsão estratégica e flexibilidade operacional. À medida que as tropas russas avançam, a questão da intenção estratégica torna-se cada vez mais premente. Os movimentos em torno de Constantinopla e além não são meros ganhos táticos, mas parte de uma narrativa maior destinada a remodelar o campo de batalha. A capacidade do exército russo de surpreender e ultrapassar as forças ucranianas tem sido um tema recorrente, um testemunho de sua adaptabilidade operacional. Cada avanço é um passo calculado em direção a um objetivo maior, que busca estabelecer uma presença dominante nesta região contestada. No contexto mais amplo do conflito, os avanços russos pintam um quadro de profundidade estratégica e engenhosidade tática. A capacidade de ligar frentes díspares e criar uma linha contínua de controle demonstra um nível de coordenação e planejamento que é tanto intrincado quanto eficaz. Ao consolidar seus ganhos, as forças russas não estão apenas capturando território, mas tecendo uma narrativa de controle que pode ter implicações de longo alcance para o conflito. A questão que paira sobre esses desdobramentos é a de intenção futura. Com cada ganho, o exército russo se aproxima de objetivos estratégicos mais amplos, preparando o terreno para operações futuras que podem redefinir o cenário do conflito. Os movimentos no sul, particularmente perto de Novo-Silka, oferecem um vislumbre do cálculo estratégico em jogo. O potencial para estender sua influência a novos territórios apresenta tanto oportunidades quanto desafios para as forças russas. À medida que a história do conflito na Ucrânia continua a se desenrolar, somos deixados a ponderar o que esses avanços significam para o futuro. Eles abrirão caminho para uma nova ordem ou provocarão uma recalibração que mudará novamente o equilíbrio? As dinâmicas em evolução deste conflito apresentam um tapete complexo de intenção estratégica e manobras táticas. À medida que continuamos a seguir esse drama em desenvolvimento, convidamos você a ficar atento para mais atualizações e insights sobre as dinâmicas deste cenário complexo e em constante mudança. Curta, comente e inscreva-se para se manter engajado com os últimos desenvolvimentos das linhas de frente, enquanto trazemos você para mais perto do coração da ação neste conflito em andamento.